Olá, criador, olá, criadora, sejam bem-vindos a mais um Criação Positiva, o espaço da televisão que traz aqui o pecuarista que veio do passado, mas que quer saber como ser melhor criador para ir até o futuro. E no programa de hoje, nós vamos ter um tema repleto de muita energia, aliado a um grande sucesso. Eu trago aqui um convidado muito especial, que teve uma brilhante trajetória de executivo de grandes empresas, eleito diversas vezes executivo do ano, executivo da América Latina, uma pessoa que, além de executivo, trilha hoje uma jornada de muito sucesso na área de empreendedorismo, educação e de pecuária. É uma honra convidar para vocês aqui o meu amigo Antônio Maciel Neto. Antônio, muito bem-vindo. Legal, Paulinho, muito obrigado aí pelo convite. Espetáculo aqui, esse programa novo, né, do Canal Rural, todo mundo de parabéns aí, iniciativa maravilhosa. Estou à disposição aqui para colaborar no que for possível. Eu que agradeço, Maciel. É uma grande honra e um grande aprendizado sempre estar próximo de você, porque de fato as suas histórias são lições de muita prática, né? E é um pouquinho disso que a gente quer saber. A sua trajetória como executivo foi meteórica. Você foi presidente de grandes empresas, né? Desde a Secrisa, Grupo Itamaraty, Caoa, Ford. Eu lembro muito bem da propaganda de você deu a cara na televisão lá, Skin in the Game, né? E impactou muita gente naquela época e trilhou uma carreira que foi muito forte. As pessoas se inspiraram muito no Maciel. Conta um pouquinho dessa energia que está por trás disso, um pouquinho dessa trajetória. Olha, Paulinho, eu comecei estudando engenharia, né? Fiz engenharia mecânica, eu queria trabalhar no agro. Meu pai é agrônomo do Banco do Brasil, lá no Paraná, fanático pela agricultura, pela agropecuária, e tinha vários interesses que a gente pensava em fazer. Então eu estudei engenharia mecânica pensando em trabalhar com meu pai no futuro, quando ele se aposentasse, eu fizesse algum negócio junto e tal. Depois, com o tempo, eu vi que não ia dar muito certo esse negócio, acabei fazendo um concurso para a Petrobras, e a Petrobras foi a minha primeira escola. Trabalhei 10 anos na Petrobras, fiz um curso de 1000 horas lá de equipamentos de petróleo, e aí tive uma experiência muito interessante, assim, muito rica na Petrobras, com professores espetaculares como José Paulo Silveira, a equipe de primeiríssima qualidade que tinha lá na Petrobras. Trabalhei no Nordeste, trabalhei na Bacia de Campos, trabalhei no exterior, trabalhei na Líbia, passei um período nos Estados Unidos também e fiz bastante coisa na Petrobras. Trabalhei na área de desenvolvimento de fornecedores, quando eu aí me preparei como engenheiro da qualidade e depois fui, ainda bastante jovem, chefe da divisão de planejamento estratégico da Petrobras. Então, foi um começo assim interessante. Fui trabalhar no governo federal, convidado pelo pessoal do BN10, Luiz Paulo Veloso Lucas e outras pessoas do BN10 que foram ajudar o Collor no começo, né? E lá com a equipe da Zélia, etc. Então foi também eu fui lá para ficar 6 meses para montar o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, que era o que a gente fazia na Petrobras, e quando a gente mudou, né, de produção em refinaria, etc., para produção no mar, teve que fazer tudo de novo, desenvolvimento de fornecedores, então eu trabalhava muito com isso. E aí fui para ficar 6 meses, fiquei 3 anos no governo federal, fui secretário executivo lá do Ministério da Indústria e Comércio, quando o Zé Eduardo Andrade Vieira do Bamerindos foi ministro, me convidou para ser secretário executivo. Então foi uma jornada interessante. Eu ia voltar para a Petrobras, mas recebi um convite para ir para a iniciativa privada. Na época eu tinha 36 anos para ser presidente da Secrisa. Tinha um maluco lá, o Dilô de Freitas, que resolveu me fazer esse convite. A empresa estava em situação difícil, em concordata e tal, mas ele queria uma pessoa que tivesse uma interação com a segunda geração. Então aí a minha primeira experiência como CEO foi enfrentando uma concordata enorme, 1.200 credores quirografários, etc. E a partir daí eu passei depois 23 anos como CEO de 5 empresas diferentes. Você foi um executivo muito conhecido, muito reconhecido, na verdade, como executivo de turnaround nas empresas, né? De que chegava lá e pegava, às vezes, as empresas com um desafio grande e ia lá e mudava. Esse é um elemento que os CEOs, os executivos hoje brasileiros, não só os executivos, mas os próprios empresários do campo, eles precisam ter e precisam compreender. Como que esse tempero foi e qual o valor que esse tempero teve nesses 23 anos? Isso começou, quer dizer, eu era um engenheiro de qualidade, de desenvolvimento de produto, de fabricação, na época estava muito em moda os sistemas de qualidade, os sistemas de gestão, normalização, foi quando começou as normas ISO da série 9000, várias coisas.
Mas aí o destino me levou lá para a Secrisa, que estava numa concordata, que precisava ser reestruturado. E aí acabou que depois da Secrisa eu vim para o Itamaraty, que estava na mesma situação, estava pior. E depois da reestruturação da Secrisa. Então participei da reestruturação do Grupo Itamaraty, de novo, daí tive uma intersecção muito com a agro, né? Porque o Grupo Itamaraty na época tinha as Itamaraty Norte, Itamaraty Sul, a usina, tinha muitos empreendimentos na área do agro. E a reestruturação da empresa exige do CEO um tipo de qualificação que, para cada etapa da empresa, você tem momentos diferentes e perfis de liderança diferentes, né? A reestruturação é um momento muito difícil, porque você tem que repensar, você tem que mudar muita coisa, porque o time não está ganhando, precisa fazer. Mas o pessoal interno sabe muito o que tem que fazer, né? Quer dizer, o prata da casa sabe o que fazer. Muitas vezes não tem um ambiente. Eu tenho dezenas de histórias para te contar aqui, de exemplos das pessoas que estavam na empresa, sabiam o que tinham que fazer, mas precisava de um ambiente para fazer isso, né? Então, a reestruturação foi um aprendizado importante. Eu gosto muito de esporte e só ficou claríssimo que quem ganha o jogo é o time, né? Ninguém faz nada sozinho, e todas as duas mega reestruturações que eu participei no começo, que foi a Secrisa e Itamaraty, teve esse tempero. Eu saí do Itamaraty e fiz uma coisa completamente diferente também, que fui para a Ford. Normalmente os executivos vão primeiro para a multinacional e depois vêm para a empresa brasileira de dono, né? Eu acabei, tinha outro maluco lá, o Jacques Nasser, que era o presidente mundial da Ford, que resolveu fazer essa mudança aqui no Brasil. Ele gostava muito do Brasil e tal, não se conformava com a situação que estava a Ford. Então ele procurou alguém de reestruturação e na época eu tinha 40 anos e tal, então participei da reestruturação da Ford do Brasil e depois da Ford da América do Sul também, né? E um desafio grande. Você falou que você começou sua primeira experiência com o CEO, começando a ter talvez com o desafio de se relacionar com a segunda geração. E aí, de repente, você vai para a Ford, indústria automobilística, que tem toda uma história lá da Ford, do Mulally, de todos os desafios que ele teve com a família da Ford. Isso tem um pouco a ver com o perfil Maciel de ser, no sentido de ir lá e, de fato, compreender eventuais dificuldades que a companhia tem sob o ponto de vista estrutural. Isso é um dos motivos, desculpa te interromper, que fez com que você fosse reconhecido tantas vezes como o CEO do ano aqui, o executivo do ano no Brasil? Paulinho, olha, o negócio é o seguinte, quer dizer, as empresas, a primeira questão que existe na empresa que está quebrada, que está mais ou menos, que está boa ou que está ótima e que precisa se reinventar, é o diagnóstico, né? Quer dizer, nós latinos fazemos muito pouco diagnóstico, quer dizer, a gente é muito superficial nas análises, né? Nós latinos temos coisas muito boas, por exemplo, a garra, a vontade de vencer, quando você consegue o time perceber uma estratégia, que o brasileiro quebra a perna jogando pelada, porque quer ganhar para contar para o cunhado e tal que ganhou. Então, a gente tem coisas boas, o latino, o argentino também, tudo. Então, quer dizer, tem coisas muito boas, não é só coisa ruim. Mas nós latinos temos uma mania, uma cultura de, como diz os americanos, jump to conclusions, né? Quer dizer, já com um diagnóstico muito superficial, já partir para a conclusão. E acaba fazendo 4, 5 vezes a mesma coisa porque não dá certo. Então, é muito importante, em qualquer estágio da empresa, um diagnóstico profundo da situação da empresa. O que é a empresa? E quem está dentro da empresa que sabe o que é. E tal, de conversar, prata da casa, e ver, e conversar com clientes, conversar com fornecedores e tal. Então, o diagnóstico é muito importante. E daí, o que eu aprendi fazendo, que é o seguinte, a empresa, o pecuarista, a pessoa que está no processamento, o dono de restaurante e tal, são 3 coisas com o cliente no meio, um triângulo. É a estratégia, são as operações, é a excelência operacional e gente, que na verdade que é quem faz as coisas, tendo o cliente no meio. Quer dizer, você tendo o cliente como referência, você tem que pensar na estratégia, tem que pensar na excelência operacional todos os dias e tem que motivar as pessoas, capacitar, fazer o time jogar junto com você. É isso que eu fui fazendo ao longo do tempo, aprendendo. Hoje eu tenho na Academia CEO isso bem estruturado conceitualmente, mas eu fui fazendo e aprendendo. E esse know-how, essa visão, essas habilidades que você está dizendo, a gente já está começando a colocar o pé no segundo assunto, que é o assunto da pecuária, que é uma coisa que você tem paixão e faz muito bem. Serve para isso também? Serve para o criador? Serve para todo mundo? Serve para todo mundo. Quer dizer, a gestão e a liderança, né, Paulinho, são assuntos que servem para pequenas empresas, médias e grandes. E de qualquer segmento, do segmento mais primário até o segmento de alta tecnologia. Agora, lógico que o conhecimento específico
ele não, ninguém pode substituir. Eu cheguei lá na Ford, tem um cara lá que entende de freio e tal. Então, para alguém entender o que ele entende de freio, demora 10 anos. Que não tem shortcut, não tem como fazer. Então, o sujeito que entende de carroceria, que entende de transmissão, de motor e tal, você tem conhecimento sobre isso. Na pecuária tem gente que entende de reprodução, entende da parte sanitária, depende da parte de nutrição. Tal. Esse é o conhecimento específico, você não pode. Essas são as pessoas que realmente fazem a diferença. Agora, para que essas pessoas possam entregar o máximo do potencial, você precisa de gestão. Você precisa de metas, você precisa de organização, precisa de um alinhamento estratégico, precisa ter números, você precisa medir. Ninguém pode gerenciar nada se não medir, né? Marcel, para terminar nossa entrevista de hoje, que é só a primeira parte, rapidamente, qual que é o livro da tua vida? O livro que eu mais gosto chama-se Execução, é Execution em inglês, do Rancharan. É o livro que eu gostaria de ter escrito, que é uma experiência do Rancharan, né, de professor de Harvard, muito próximo dos grandes executivos. Foi a pessoa mais próxima do Jack Welch. Eu convivi com ele uns 3 ou 4 dias na Ford, num programa interessante que o Jacques Nass fez, que me convidou, que eu fiquei junto com ele no período. E o Rancharan, nesse livro Execução, ele mostra lá os 3 processos que ele chama, né? Muito parecido com isso na questão do processo estratégico, o processo de implementação e o processo de gente. Sempre eu coloco assim que isso tudo tem que ir para o cliente. Esse livro vale a pena qualquer pessoa, qualquer empresário de startup, uma empresa consolidada, chama-se Execução Rancharan. Vou te colocar numa fria agora. Um grande mentor. Eu sei que devem ter vários, mas um grande mentor. Isso é fácil para mim. O meu grande mentor chama-se José Paulo Silveira. Foi meu chefe na Petrobras. O Silveira eu tenho 3.000 pessoas na minha lista de telefones e tal. O Silveira é o sujeito mais competente que eu conheci na minha vida. Ele é o cara que, só para dizer para vocês o seguinte, ele é o cara que concebeu e implementou em 3 anos, no budget, no prazo, o programa de inovação mais incrível da história do Brasil, que é o programa de águas profundas da Petrobras. Quer dizer, o Brasil não tem nada. Eu fui conselheiro da Embraer e é uma coisa maravilhosa. Tem muitas coisas maravilhosas no Brasil, agora nas novas tecnologias, na biotecnologia. Mas como o programa de águas profundas da Petrobras não tem, e o Silveira é o grande mentor. E o Silveira, ele foi meu chefe, e com o tempo depois ele foi fazer outras coisas, mas ele sempre, não existia essa coisa do mentor, do coach, coisa. Mas ele me ligava às vezes, e tal, me ligava, mas vem cá, tal. Eu ia à noite no escritório dele, ele já estava 3 níveis, assim, um dia em 4, e aí, como é que estão as coisas, não sei o que e tal. Me ajudou muito, me orientou, até hoje é um grande amigo, é conselheiro das nossas empresas aí da NT Agro e foi assim, a pessoa que mais me influenciou profissionalmente. Marcel, espetacular, uma honra, pena que o tempo é curto, mas nós vamos para um segundo programa, porque eu quero saber um pouco mais do final dessa história, não o final, mas a sequência dessa jornada de muita energia. Uma honra, muito obrigado por nos prestigiar aqui. Prazer, é Paulinho. Sempre um grande prazer e uma grande energia estar perto de você, porque a gente aprende muito. Legal, Paulinho, muito obrigado. Você também você sabe que eu sou teu fã e acompanho aí a tua carreira e as tuas coisas sempre, né? Eu que agradeço. Ficamos por aqui, o mais um Criação Positiva, mas vamos voltar no próximo programa para conhecer um pouquinho mais do lado empreendedor e do lado do agronegócio de Antônio Maciel Neto. Até a próxima.